Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou começar a falar sobre o tema deste vídeo, Introdução ao Socialismo. Bom, após a Revolução Industrial, houve uma grande disseminação de máquinas e fábricas, e com isso, uma enorme ampliação da classe operária em todo o mundo. Este processo modificou totalmente a relação do homem com o trabalho, diminuindo a importância da habilidade do artesão, o saber fazer, e subordinando-o à máquina. Os burgueses detinham os meios de produção, ou seja, eram donos das fábricas e do capital. Com a intenção da exploração do trabalho e das péssimas condições de vida do proletariado, alguns filósofos do século XVIII, como o francês Saint-Simon, de 1760 e 1825, e o britânico Robert Owen, de 1771 a 1858, imaginaram uma outra perspectiva. Como seria se o mundo seguisse o princípio da igualdade, sem classes e desigualdade social, sem diferenças econômicas, onde todos enriqueceriam juntos, através de um desenvolvimento científico e industrial? Assim, surgiu o conceito de socialismo, o sistema igualitário onde os bens de produção eram bem coletivos. Essa primeira fase foi denominada socialismo utópico, e este nome pode ser explicado pelo fato desses pensadores não terem pensado uma proposta prática para a implementação do socialismo. Após muitos anos, Karl Marx, de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, de 1820 a 1825, dois filósofos e revolucionários do século XIX, fizeram várias críticas ao socialismo utópico e fundaram o socialismo científico, também conhecido como marxismo. Nessa linha de pensamento, a única forma de alcançar essa igualdade seria com a força, através de uma revolução. Outra característica é a adoção de um Estado praticamente totalitário, onde este distribuiria a renda e os meios de produção para a população. Infelizmente, há exemplos ao redor do mundo onde essa fase, que existe com a intenção de aderir ao comunismo, não foram tão bem sucedidas. Por esse sistema de Estado abrir brechas para regimes autoritários. Em vez de fazer uma ditadura de proletariado, é feita uma ditadura de um partido específico. Mais adiante, explicaremos um pouco mais isso. Oi, eu sou o Guilherme e hoje eu vou falar um pouco sobre o pai do socialismo, Karl Marx. No entanto, a gente tem que pontuar aqui que Marx não criou o socialismo, apesar de ser uma referência nesse assunto. Bom, Marx nasceu na Alemanha em 1818, porém, ao graduar-se em Direito, viveu praticamente na Inglaterra e na França. O pensador tinha grandes interesses em filosofia e economia, e conheceu Friedrich Engels em 1843, ao ler a obra A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, escrita por Engels. Em 1867, Marx publicou o primeiro livro da trilogia O Capital, livro onde ele analisa e critica o capitalismo e alguns trechos expõem as condições de trabalho do século XIX. Além desse livro, Karl, juntamente com Engels, em 1848, publicaram um Manifesto Comunista, que se tornou uma referência política até os dias atuais. Um dos principais conceitos de Marx, logo no marxismo, é a existência da luta de classes. Tal conceito se refere aos conflitos existentes ao longo dos séculos entre as diferentes classes sociais. Para Marx, a sociedade é dividida em classes, que por sua vez são frutos de processos históricos de lutas em que um grupo se torna dominante em relação ao outro. Essas lutas são a base das transformações ocorridas nas populações. Uma famosa frase desse pensador, relacionada ao que tratamos hoje, é: a história da sociedade, até os nossos dias, é a história da luta de classes. Outro aspecto importante das ideias de Marx é a mais-valia, que se refere à diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e quanto ele recebe por isso. Oi, eu sou a Nathalie e irei dar continuidade ao tema. Um dos aspectos que mais gera polêmica e confusão entre as pessoas é a diferença entre o socialismo e o comunismo. O socialismo é uma fase de transição para o comunismo, que tem como uma de suas características a presença do Estado para defender os interesses do povo contra o capitalismo. Já o comunismo é o objetivo final, no qual só será implantado quando a renda, a propriedade e os meios de produção estiverem igualmente distribuídos entre toda a população. Essa forma de organização não apresenta Estado, propriedade privada, classes sociais e família monogâmicas, e tem como base do modo de produção o trabalho associado. No entanto, até os dias de hoje, não houve nenhuma experiência comunista. Contudo, houveram algumas experiências socialistas, como iremos abordar agora. Em 1871, na França, no contexto da Guerra Franco-Prussiana, ocorreu o controle do país pelos trabalhadores por 9 semanas. Nesse movimento, se deu presente o surgimento dos conselhos, que eram formas de representação local. Infelizmente, os envolvidos foram massacrados pelos prussianos em acordo com a burguesia e os governantes franceses, dando fim à experiência. Outra das vivências se deu no fim do século XIX, onde a Rússia, até então absolutista e feudal, passava por uma grande crise econômica. Em meio a esse cenário, se deu a formação do Partido Social Democrata Russo, que pode ser considerado um grupo socialista. Esse partido era dividido entre bolcheviques e mencheviques, sendo os primeiros mais radical e o segundo mais pacífico. Durante esse período, a população insatisfeita se organizou de forma pacífica em um movimento conhecido como Greve Geral. No entanto, Czar Nicolau II ordenou que os manifestantes fossem reprimidos violentamente, e esse episódio ficou marcado na história como o Domingo Sangrento.
Na atualidade, temos a presença da República Popular da China, desde 1949, da República Popular Democrática da Coreia, desde 1948, e da República de Cuba, Revolução Cubana em 1959 e Estado Socialista declarado em 1961. Agora aqui no nosso Respondendo Haters, ou como também são chamados, grupos que têm ideologias diferentes das nossas. Países com grande intervenção estatal acabam tirando direitos fundamentais como liberdade de expressão, liberdade religiosa, econômica, direito à vida e propriedade privada. Essa ideologia política não acaba abrindo as portas para regimes autoritários? Sim. Infelizmente, um dos empecilhos do socialismo é a possibilidade de ascensão de um regime autoritário. Marx já ponderou a respeito de tal questão, concluindo que o Estado não poderia tornar os indivíduos livres, visto que reproduziria apenas uma forma particular de liberdade. A quantidade de experiências socialistas foram muito poucas no mundo. Sendo assim, não há como afirmar com veemência que o regime socialista leva ao autoritarismo. Nos países nos quais o socialismo vigorou, tivemos numerosos casos de regimes como essa característica, como por exemplo a União Soviética Stalinista, no qual houve a perseguição de indivíduos cujos interesses divergiam com relação aos do Estado. Todavia, não apenas nos regimes socialistas ocorrem isso. Nessa modalidade de governo, em países alinhados ao capitalismo, poderíamos indicar essas mesmas características. Logo, não é uma característica totalmente do Estado socialista. Meu nome é Gabriela Ferreira e eu irei concluir o vídeo apontando as principais potencialidades e limites do regime socialista. Começando pelas capacidades do regime. A primeira delas é o fim da fome e da miséria, que ocorreria graças à garantia de alimentação, moradia e emprego a todos. E, como fruto desse oferecimento, uma drástica redução na desigualdade social, que é outra das potencialidades. Além disso, outro ponto importante é o oferecimento de políticas públicas gratuitas e de qualidade a toda a população, como aquelas relacionadas à educação, lazer e saúde. Por fim, os cidadãos iriam experienciar a participação política e a auto-organização dos trabalhadores. No entanto, como todo sistema, o regime abordado por nós também apresentou alguns limites. E alguns deles foram a perseguição de opositores, a abertura para regimes autoritários, a utilização da força para a implementação da revolução, a burocratização, o fim das liberdades políticas e entre outros. Contudo, visto que a quantidade de experiências socialistas foram muito poucas, não há como afirmar que o regime socialista leva a todos esses pontos negativos citados.